Nessa videoaula, irei demonstrar a ferramenta de inserção de malha de coordenadas no métrica topo. Então, pessoal, nessa videoaula, irei demonstrar a ferramenta de como criar a malha de coordenadas. Então, aqui nós temos a nossa folha, nossa tabela, nosso perímetro. Então, vamos supor que eu tenho todas as informações dentro do nosso, dentro da nossa folha. E agora a gente vai criar, nós vamos criar a malha de coordenadas. Então, vou vir na aba GeoIncra terceira edição, malha de coordenadas. Na linha de comando, ele vai pedir, selecione uma polilinha limite para malha. No nosso caso, qual que vai ser a polilinha limite? Vai ser a borda interna da nossa folha. Ou eu poderia também criar uma polilinha como limite, se eu não tivesse a folha como referência. Então, eu clico na borda interna e ele já vai determinar a área útil da folha, onde vai ser inserida a malha de coordenadas. Então, aqui vocês estão vendo que tem três tipos de malha. Tem linha contínua, tem cruzetas e linha na borda. Cruzetas e linha na borda, vocês podem configurar a porcentagem, que é o tamanho das bordas, tanto das linhas de borda quanto das cruzetas. Vocês podem aumentar ou diminuir. No nosso caso, nós vamos trabalhar com linhas contínuas. Então, aqui ele já configurou linhas contínuas. Do lado direito, nós podemos configurar o afastamento, percentual de escala do afastamento da malha. Então, aqui ele já está padronizado a cada 10%. Então, conforme a escala que nós temos, configuramos a folha, ele vai configurar a malha a cada 10%. Então, na nossa folha, ela está configurada na escala de 1 para 10.000. Então, se a gente deixar a cada 10%, a malha vai ficar a cada 1.000 metros. Esse valor de 1.000 metros eu posso também alterar. Então, vamos supor aqui em dx e dy, eu posso configurar menor esse afastamento. Então, aqui, se eu colocar 500, ele já vai alterar em x. Aqui, em y, eu posso colocar um outro valor, certo? Então, vocês podem trabalhar tanto x e y, mas o padrão é sempre 10% da escala, tá certo? Então, aqui eu já deixei padronizado 10%, ou aqui você também pode configurar outro percentual de escala. Do lado direito, vocês podem também configurar a coordenada de partida. Essa é a coordenada que originou a malha. Então, essa coordenada ela fica sempre no canto à esquerda, certo? Então, esse valor vocês podem alterar conforme necessário. E também nós podemos configurar as ilhas. Por quê? A malha de coordenadas, ela não pode sobrepor nem o nosso perímetro e muito menos a nossa tabela. Então, eu posso trabalhar com ilhas. Então, se eu vim aqui, ilhas, criar, eu posso criar uma polilinha no limite, no entorno da propriedade, e o que tiver dentro dessa polilinha, ele não vai criar a malha de coordenadas. Então, aqui eu vou criando uma polilinha. Então, eu posso contornar os textos. Então, eu posso criar essa malha no final do meu trabalho, quando eu já tiver todas as informações já inseridas dentro da folha. Então, terminei, Enter, já volta com a ilha já criada. A tabela, eu posso também trabalhar com a opção selecionar. Então, a tabela, eu tenho que configurar a ilha também, para a malha não sobrepor. Então, eu posso configurar também a tolerância de afastamento. Então, se eu colocar, vamos supor, 15%, ou eu escolher também aqui abaixo, o objeto que eu selecionar, ele vai ficar afastado os 15%. Então, se eu clicar em selecionar e clicar em cima da tabela, ele já deixou o afastamento de 15% do objeto.
Então, aqui a gente já criou a ilha no nosso perímetro e na nossa tabela. Também temos como configurar o layer que vai ficar a nossa malha, a cor. Também temos como configurar os textos que vai ser inseridos na malha. Posso configurar o estilo de texto, ó, standard. A escala, conforme nós configuramos a folha. Nesse caso é 1/10.000. A plotagem, que é o tamanho da impressão, em milímetros. Então, se eu deixar 2, na hora da impressão, se eu medir esse texto, vai ficar com um tamanho de 2 milímetros. Essa malha, pessoal, eu posso configurar tanto em coordenadas em UTMs, coordenadas planas, e também latitude e longitude. Então, vamos supor, ó, eu posso vir colocar planas e configurar os prefixos e também latitude e longitude. Se eu clico em latitude e longitude, eu tenho que configurar as georreferências, conforme o nosso trabalho. Então, ó, TM, siga, sueste, 45, ok. E aqui eu tenho que configurar também os prefixos. O sufixo e as casas decimais, eles são configurados conforme as coordenadas planas. Então, para latitude e longitude, você configura, na hora que clica, aqui as casas decimais. Então, eu posso deixar conforme o georreferenciamento. Aqui na latitude e na longitude é 3 casas após a vírgula. Ok. E aqui, posição das cotas, eu vou trabalhar em ambas as partes. Por quê? Eu posso colocar nos 4 cantos da folha, ou então inferior, superior, em X, em Y eu posso trabalhar esquerdo, direito, ou ambas as partes já vai ficar nos 4 cantos. Eu posso tornar essa configuração padrão para um próximo trabalho, não precisar ficar configurando todas essas informações novamente. Então, se eu clico em padrão, ele salva essas configurações, sim, e no próximo trabalho é só restaurar esses dados. E agora, clico no OK, e ele já vai inserir a malha com todas as informações conforme nós configuramos. A polilinha que nós criamos para a ilha é só selecionar e deletar. E assim está pronta a nossa malha de coordenadas. Até a próxima videoaula!